Mas aí eu estava lendo uma das coletâneas de entrevista da maratona, e não sei se é o Obrist ou se é o Rencourt, ele pergunta para Zaha Hadid uma coisa que eu falei, essa pergunta é boa para a Jaque. Ele pergunta assim, para Zaha Hadid, eu não me lembro que ano que foi, mas, enfim, um pouco antes dela morrer, mas quando ela estava, né, tinha acontecido assim no mundo inteiro, e aí perguntou para ela, Zá, como é que você faz? Porque agora, né, você tem essa demanda aqui e ali, de um projeto, outro projeto, enfim, como é que você faz para não cair em alguma cilada, assim, de se repetir? Ou como é que você negocia, às vezes, uma demanda que não é para um projeto seu, mas é por aquele projeto seu? A gente está acompanhando sempre em festa, cheia de orgulho, a presença e cada vez mais nessa consolidação do seu trabalho no exterior. Mas a gente faria essa pergunta que eles fizeram para a Zaha, como é que você faz para escapar do que pode ser uma cilada, ou não sei? Não escapo, não dá para escapar, porque o trabalho, acho que, afinal, é um só, é um corpo de trabalho, e, nesse sentido, a gente não tem escapatória, e eu acho que existe uma fila de trabalhos a serem feitos, e eu vou fazendo um a um, e são, muitas vezes, trabalhos que estão na fila há décadas para serem feitos. Então, quando eles finalmente chegam na mesa de trabalho, eles já têm uma longa história e finalmente vão tomar seu lugar e sair, né, da gaveta e do estúdio. E é isso, não escapo, não. Eu vou te perguntar, como né, um pouco a pauta comum aqui de todas as entrevistas, das suas memórias, da galeria, né, de experiências que você tenha tido aqui. Me ocorreu perguntar se a geração do Cildo, do Tunga, do Valtércio, do Antônio Dias, se você, como jovenzíssima artista ou estudante, enfim, não sei exatamente localizar na história, mas se exposições desses artistas, dessa geração, que você tenha visto aqui na galeria, foram importantes na sua formação, enfim, se você tem uma lembrança formativa mesmo aqui desse espaço. Essa é a pergunta. Eu aprendi arte aqui, arte contemporânea, porque eu fiz artes plásticas, mas na faculdade a gente não, pelo menos naquela época, a gente não tinha noção do que poderia ser a produção contemporânea de arte, tanto a nossa, que seria a geração imediatamente anterior e a anterior e a anterior, concretos, neoconcretos, conceituais. Não existia bibliografia sobre esses artistas naquele tempo, ou mal existia bibliografia, pouquíssimas exposições também, a não ser aqui, ou na Raquel, e uma ou outra exposição no MAC, e também no MAN, nos nossos museus. Mas o fato é que é aqui que eu via arte contemporânea e numa outra viagem. E aí sim eu comecei a ver nos livros e trazer livros e revistas e tudo mais, mas, bom, aqui era o lugar. E aqui estavam meus colegas também, né? Tanto da minha geração, como Leonilson, que era da minha classe, ou Fernanda, que era minha irmã, e ainda o Cildo e Tunga também passou por aqui, o mestre Wesley, com quem acho que Luísa
também construiu, né, esse império lindo de história, eu digo. Então, é isso. Eu acho que a nossa formação se dá na vida, e não só nas galerias e museus, ou nos estúdios e na faculdade de arte, mas ela se dá nas salas de concerto, nas casas de show, nos livros nos livros de poesia e tal. Mas em termos de ver a arte contemporânea, aqui foi, acho que, o lugar sagrado dos mais. Ai, não sei nem o que perguntar por essa resposta, gente. Não, eu sei porque eu fiz uma pauta aqui, né? Mas bom, uma curiosidade que eu tenho, é uma pergunta que eu não sei se eu já fiz hoje ou se eu vou fazer para a Leda. Não, acho que é uma pergunta que eu queria fazer para você e para a Leda. A gente acabou de falar da relação, da sua relação de artista com as gerações anteriores, né? E não só de artista, né? A relação de amiga, né? De pertencimento também a esse mundo, e foi muito bonito como o Felipe falou da galeria, como também esse lugar dos afetos. Mas aí eu queria projetar isso para o outro lado do arco histórico e saber da sua relação com seus herdeiros, digamos, conceituais, né? Porque você tem um trabalho que, para mim, quando teve aquela exposição na Estação Pinacoteca, foi uma revelação, assim, porque é estranho como a gente, mesmo vendo, estudando os artistas, a gente parece que a hora que a gente vê uma mid-career survey, não sei como chamar, porque o Cildo proibiu a gente chamar a exposição do Sesc de retrospectiva, né? Então, agora eu já também estou perdida na nomenclatura. Ele, imagina, retrospectiva? Se eu estou produzindo isso aqui, não é retrospectiva, coisa nenhuma. Então, não vou chamar de retrospectiva, mas é que era meio, pode, né? Era uma retrospectiva possível. Eu lembro que de entrar naquela exposição e aí ficar lá e me dar conta não só de todos os dispositivos, né, do conceitualismo, a apropriação, no seu caso até literalmente o roubo como um dispositivo de arte, né? Mas, enfim, a linhagem minimalista, né, da coisa de organizar as coisas uma depois da outra. Para além de ver tudo isso ali junto e entender a potência de uma pesquisa de um artista, também outras tantas coisas foram chamando a atenção, como um aspecto meio arqueológico, assim, né? A gente vê aquele trabalho das sacolas e aí, claro, elas foram escolhidas por questões estéticas, né? Porque uma tinha uma cor, outra. Mas aí a gente vê, a hora que a gente vê com 20 anos de distância, ali tem uma arqueologia do design gráfico, comercial, de sacolas, né? Enfim, a gente vai descobrindo tantos outros aspectos. E eu acredito que, assim como eu, embasbacada ali naquela exposição, tantos artistas mais jovens, não só os que já se interessavam pelo seu trabalho e pesquisavam, né, enfim, se inspiravam ou não, mas deve ter tido mais um monte de gente que se formou em Jacqueline, né, vendo ali a exposição, né? E, enfim, coincidência ou não, e você não era a única artista conceitual brasileira, claro, então também não estou colocando tudo na sua conta, mas a gente tem uma produção jovem, pulsante, assim, super conceitual, né? E que bebe um pouco nessas referências. E estou dizendo você como referência, né? De uma geração mais jovem. Isso,
Bom, você vê isso, você identifica, você não está prestando muita atenção nisso. Tem artistas que te instigam, assim, artistas jovens. Super. Eu continuo me inspirando nos meus colegas sempre. E não sei, eu acho que o fato de eu lidar com materiais super específicos, às vezes, faz com que as pessoas acham que conhecem o trabalho. Ah, conheço aquele trabalho de cartão de visita. Ah, conheço aquele trabalho de cinzeiro, de avião. Mas, como nunca viram, acham que conhecem. Aí, quando vê numa exposição, entende que o trabalho é outra coisa, é uma presença ali de uma quantidade retumbante, de uma sequência sei lá, de ações ou um encontro de materiais que aglutinam um outro material. Então, acho que quando o trabalho se faz presente, como no caso dessa retrospectiva, porque é o que eu havia feito até então, as coisas ficam muito mais claras. E, além de ficarem mais claras, o trabalho, eu acho que tem a qualidade de ser muito explícito, ele mesmo. Por exemplo, você falou que as sacolas são escolhidas a partir das cores, etc. Não, todas as sacolas estavam ali. Quer dizer, não tinha escolha. As sacolas, a partir de cara, elas já faziam parte daquela situação. E assim é com os outros materiais. Por exemplo, no material que seria a fita adesiva, hip-hop chama esse trabalho, a ideia de que todas as cores também, na sequência que for, vão funcionar. Não tem a cor feia, a cor bonita, o tamanho bom, o tamanho ruim. Então, cada coisa ali tinha o seu tamanho, o seu corpo, a sua medida e assim por diante. Eu acho que esse espectro, que é bem largo, talvez tenha feito com que uma geração que veio depois, ou uma segunda geração, tenha entendido alguma coisa nova ou se encantado, talvez pelos crimes, porque crimes são mais exciting do que arte, talvez. Mas esses assuntos como crime, economia ou consumo são assuntos que são enormes e são assuntos com os quais eu não estou realmente preocupada quando eu estou pensando arte. E nem tenho a capacidade de desdobrar esses assuntos no trabalho, né? Mas eles sim esbarram e estão presentes ali, porque é um reflexo do que eu vivo, e que esses materiais carregam. Então, é isso. Mas, trazendo a Luísa e seus artistas geniais, eu me formei aqui, sim, e ela tem esse elenco genial, maravilhoso, mas não só de artistas que têm esse perfil conceitual, mas eu acho que o olho da Luísa e a forma também é muito presente nas escolhas dela. E isso eu divido também com ela, eu sou super formal também. É isso. Eu fiz grandes amigos aqui.